Bom, vou falar um pouco sobre a importância da leitura, né? Acho que a leitura é algo muito individual, assim, na questão de você dominar e principalmente da questão de você melhorar algumas coisas, né? Por exemplo, comigo a leitura me ajudou muito a me expressar melhor. Antes eu pensava em algumas coisas e eu não conseguia me expressar. Assim que eu comecei a ler bastante, eu comecei tarde até a ler, comecei assim, uns 18 para 19 anos, a criar gosto pela leitura, porque na escola eles passam alguns livros pra gente, quando a gente é pequeno, alguns livros pesados, sendo que a primeira coisa que você tem que fazer ensinar uma criança é ela ter a paixão pela leitura, né? E não você dar um livro lá, o Cortiço, por exemplo, é um belo livro, só que às vezes a criança ela fica assustada quando ela pega aquele livro de início, né? Então você tem que, desde pequeno, tentar aguçar aquela curiosidade da criança. Primeiro fazer que ela goste da leitura, para depois pegar alguns livros assim diferentes para trabalhar com ela, né? E comigo não foi diferente. Na escola, eu estudei em escola pública a minha vida toda, a professora falava assim, faz um resumo de tal livro. Só que eu li o livro e não me interessava. Até que com 18 para 19 anos eu percebi que eu gostava mais da questão política, da questão filosófica. Aí procurei alguns livros para começar a ler. E lendo esses livros eu percebi que a principal coisa que desenvolveu em mim mesmo foi a questão de falar melhor, né? Pensar em algo e conseguir reproduzir esse algo oralmente, né? Porque antes eu pensava em algo e falava, não consigo reproduzir isso que eu estou pensando. Isso era horrível, porque você pensa e não consegue falar aquilo. E parece que isso não acontece com a gente. Mas realmente acontece. Se você não pratica a leitura, se você não conhece palavras novas, o seu vocabulário se torna pobre. Então você se torna uma pessoa onde que não tem um dialeto, não tem uma forma de se expressar tão grande assim, né? O segundo fator foi a questão da interpretação, né? Porque tem a questão do analfabetismo funcional, onde você sabe aquelas palavras, aquelas letras, mas você não sabe interpretar aquilo. Isso é o que mais tem na escola. Você pega crianças que você pede para ela ler um texto, ela lê 10 vezes, só que ela não consegue interpretar aquilo porque não foi aguçado aquilo nela, não foi treinado aquilo nela, não foi desenvolvido um pensamento crítico nela, sendo que tem que ser desenvolvido esse pensamento crítico. A leitura é algo que você tem que ler e pensar, não só ler e deixar passar, né? Não é algo que não é algo vomitado, onde você lê e deixa passar. Você tem que ler, parar, pensar, refletir sobre o que você está lendo. Pegou uma página, leu, reflita um pouco, pense, anote um pouco do que você leu, porque ler não é passando folha assim, né? É muito difícil. Primeiro, eu sempre acredito que a primeira vez que você lê alguma coisa, você primeiro está se familiarizando com aquilo. Depois você vai começar a absorver melhor aquilo que você está olhando, né? Então eu leio às vezes 1, 2 vezes uma página. Eu leio a primeira para me identificar com aquilo e depois sim absorver aquilo. Outra coisa que me ajudou bastante foi a questão de escrever, né? Porque a gente não treina, a gente só copia as coisas, então quando você vai lendo você descobre palavras novas, formas de escrever aquelas palavras, até palavras comuns você desenvolve melhor. Você vê que pessoas erram coisas simples, como por exemplo mais e mas, né? Tem muita gente que eu vejo no Facebook, por exemplo, escrevendo com certeza junto, né? Quando você fala de pessoas, você coloca a gente junto, umas coisas assim que você fala assim, mas é tão óbvio. Só que a pessoa não pratica a leitura, então ela não sabe como desenvolver essas palavras. Ela não sabe falar, se expressar falando, ela não sabe expressar escrevendo. E agora com as redes sociais, as pessoas só compartilham as coisas, então elas não expressam nem as suas próprias ideias. Isso é muito complicado, né? Então esse canal que eu estou fazendo aqui no YouTube é para mostrar um pouco dos livros que eu leio, assim, o quanto eu estou desenvolvendo com as leituras desses livros, né? Vou falar um pouco do primeiro livro que eu li quando eu tinha 18 anos de idade, aonde que eu peguei esse amor pela leitura e uma coisa que depois não parei mais, né? Eu continuei e não parei mais. Tudo bem? Até o próximo episódio.